turminha! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Que alegria estar de volta para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Vamos começar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, por esta aula que nós iremos ter. Pedimos ao Senhor a tua bênção sobre nós e pedimos o teu direcionamento em tudo que nós formos tratar aqui nessa aula, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe cada criança, cada adolescente que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha falar ao coração de cada uma delas, como o Senhor falou ao meu coração também. Em nome de Jesus, amém. A história que nós iremos ler hoje, ela está presente no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Mas hoje nós vamos acompanhar essa história pelo livro de Lucas. Então eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de Lucas, no capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos lá? Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir as palavras de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Semana passada, tia Cláudia contou a história para vocês de um dos amigos de Jesus, chamado João Batista. Não foi isso? Quem tá se lembrando aí? Quem não assistiu esse vídeo, volta lá no grupo, acessa o link lá para poder assistir, ok? Hoje nós vamos falar sobre outros amigos de Jesus. E esses amigos de Jesus que nós vamos falar hoje, eles eram pescadores.
Sim, pescadores. E antes de eu falar deles, eu quero perguntar algo para vocês. Você já teve a experiência de pescar um peixe? Nossa, eu não me lembro de ter tido essa experiência. Há relatos aqui na minha família de que quando eu era bem pequenininha, eu tinha um tio que ele gostava muito de pescar. E ele me levava para algumas dessas pescas, né, juntamente com os meus primos. Porém, eu não consigo me lembrar de pescar um peixe ou de ter ido nessa pesca. Eu era muito pequena. Mas as pessoas que têm o costume de pescar sempre falam que pescar é muito bom. E há várias maneiras de você pescar um peixe, né? Há pessoas que pescam o peixe para se alimentar. Há pessoas que pescam o peixe por diversão apenas, pesca o peixe, às vezes tira uma foto, depois devolve o peixe para o lago, para onde que ele, né, retirou aquele peixe. E assim como hoje nós entendemos que há essas maneiras de pescar, né, ou há diferentes formas de pescaria, naquele tempo também era assim, né? Na época de Jesus, as pessoas elas tinham costume muito de pescar peixes no mar da Galileia. Aqui na Bíblia fala sobre Lago de Genezaré, que é a mesma coisa, né? E aí, Jesus, certo dia, estava pregando para as pessoas. As pessoas já estavam se reunindo em grandes multidões para ouvir as palavras de Jesus. E Jesus avistou os barcos, né, de Simão Pedro e dos seus sócios Tiago e João. E Jesus pediu para que Simão trouxesse o barco mais para perto, né, da areia, e ele subiu no barco para poder pregar a multidão. E aí, depois que ele terminou de pregar para a multidão, ele virou para Pedro e disse para Pedro retornar com o barco para mais fundo no lago. E aqui é importante eu contar um detalhe para vocês. Naquela época era muito comum de encontrar pescadores pescando na parte da noite, durante a noite. Por quê? Os peixes, eles saíam do fundo do lago e iam para a superfície para se alimentar. E ali eles conseguiam, tinham mais facilidade, né? Óbvio, para poder pescar aqueles peixes. Porém, naquela noite anterior ao dia que Jesus encontrou Simão Pedro, eles não haviam pescado nada. Eles passaram a noite em mar adentro e não pescaram nada. Então, quando Jesus virou para Simão e falou assim: Simão, pega o barco e vai mais para fundo, Simão pensou assim: gente, esse homem tá doido, porque eu passei a noite inteira tentando pescar e eu não consegui pescar nada. E agora pela manhã, em que os peixes estão no fundo do mar, aí que eu não vou conseguir pescar mesmo. Porém, Pedro foi obediente e ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Quando Pedro pegou o barco e lançou, foi para mar adentro, né? E foi mais para o fundo. Ele lançou as redes. O que aconteceu? Ele teve uma surpresa, porque ao lançar as redes, os peixes, né, vieram e as redes ficaram cheias, tão cheias que ele teve que pedir ajuda para Tiago e João, que estavam em outro barco. E aí, os quatro, né, Simão e André, Tiago e João, encheram 2 barcos inteiros de peixe. E naquele momento, Pedro, ele vendo aquele milagre, ele se prostra diante do Senhor e diz a ele: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, né? E ele reconheceu ali que foi um milagre que Jesus operou. E aí Jesus vira para ele e diz algo muito importante. Jesus fala que a partir daquele momento ele não seria mais pescador de peixe, mas ele seria pescador de homens. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pedro, ao contemplar o milagre na sua frente ali, a atitude dele de se prostrar e dizer: afasta-se de mim, Senhor, eu sou um homem pecador,
significava também que ele reconhecia que ele era indigno de estar próximo a Jesus, né? Por ser quem ele era. Porém, Jesus, ele tinha um propósito. E Jesus, ele, em vez de falar para ele se afastar, na verdade, ele traz Pedro mais para próximo. E ele faz um convite para Pedro, que é: você agora vai ser pescador de homens. E esse convite ali também está carregado de siga-me, né? Foi um convite para que Pedro, e não somente Pedro, mas todos ali que estavam junto com ele, seguissem Jesus a partir daquele momento, aprendessem de Jesus. E é importante nós dizermos que Jesus não fez esse convite porque eles eram homens certos, corretos, porque eles eram homens de boa aparência, mas porque Jesus viu que o coração deles era um coração ensinável, um coração que estava disposto a largar tudo para seguir Jesus. Como nós vemos aqui, olha, no versículo 11 diz assim: e depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo. Tudo é tudo, ok? Eles deixaram tudo e o seguiram. Então, aqueles homens, eles estavam ali dispostos a atender o convite de Jesus. E foi por isso que Jesus os chamou. Venham, venham ser pescadores de homens. Jesus, ao fazer esse convite àqueles homens, ele fez esse convite para realmente andar com eles, ou melhor dizendo, para que eles andassem com ele e aprendessem daquilo que Jesus tinha vindo ensinar aqui nessa terra. E Jesus fez isso para que eles continuassem, né, o trabalho que ele deixou na responsabilidade deles. E foi isso que eles fizeram, né? Eles continuaram, mesmo depois que Jesus foi para os céus, com a promessa de que retornaria, eles continuaram, né, agora pregando a vida de Jesus aqui nessa terra e a volta dele para nos buscar, né? E Jesus continua fazendo esse convite hoje. Ele continua convidando pessoas para o seguir, para aprender dele, para ser pessoas que queiram ser pescadores de homens. E aí, pescador de homens se trata de trazer pessoas para Jesus, trazer pessoas para a salvação de Jesus. E aí, eu quero finalizar dizendo que Deus, ele não está olhando se nós somos capazes de fazer isso com as nossas próprias forças. O Senhor não está olhando se nós somos capazes de convencer as pessoas com o nosso convite, com as nossas próprias palavras, mas Ele só quer que a gente tenha o coração disposto para poder fazer igual esses homens fizeram aqui. Deixar as coisas para trás e seguir a Jesus. Seguir a Jesus e aprender com Jesus. Deus quer fazer algo também através de nós, e Deus também quer convidar as pessoas através de nós. E não é com a nossa própria força ou com as nossas próprias palavras. Quem convence é o Espírito Santo. E quem nos leva até as pessoas é o Espírito Santo também. Ele que nos direciona. Então, nós vamos orar para que o Senhor continue nos convidando, né, para segui-lo, e para que Ele também nos use para convidar outras pessoas para seguir a Ele, para aprender com Ele e dele. Vamos lá? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque aquilo que o Senhor fez lá, Deus, com Pedro, com André, com Tiago, com João, o Senhor continua fazendo hoje. O Senhor continua convidando, Senhor, pessoas para ser, Deus, pescadores de homens. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos convidou um dia, o Senhor nos chamou, e hoje nós somos, ó Deus, usados pelo Senhor para convidar outras pessoas. Faça a tua obra em nossas vidas e através de nós. Usa, Senhor, cada criança e cada adolescente que está assistindo esse vídeo. Que nós possamos ser, Deus, convencidos pelo Teu Espírito Santo e direcionados por Ele,
para, Senhor, convidar as pessoas e para, Deus, trazê-las, ó Pai, para perto, para aprender do Senhor como nós estamos aprendendo. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. O versículo que nós vamos memorizar essa semana, ele está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 19. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Se você quiser abrir para você acompanhar a leitura comigo, pode, tá bom? Mateus, capítulo 4, versículo 19, diz assim: E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos ler novamente? E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mais uma vez, vamos lá? E disse-lhes: Vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Continue meditando nessa história e deixa o Senhor te usar para fazer os convites, tá? Eu tenho certeza que agora aí, ó, com o retorno das aulas, você vai ter muitas pessoas para poder convidar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.